Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma Pílula de Arquitetura. Hoje eu vou falar a diferença entre o stain e o verniz para proteger a madeira. Vamos lá? Então pessoal, a gente pode usar a madeira de diversas formas na construção, tanto na área interna quanto na área externa. Mas sempre que a gente utilizar a madeira, a gente precisa proteger essa madeira. Mesmo que seja na área interna, é interessante essa proteção. Se for na área externa, nem se fala, né? Hoje em dia, as pessoas não usam tanto a madeira mesmo na área externa, porque as reproduções da madeira estão muito perfeitas. Então, por exemplo, eu falei na Revestir, né, das reproduções de porcelanato, né, reprodução de madeira, mas no material do porcelanato, elas oferecem uma versatilidade maior, porque elas não exigem tanta manutenção quanto a madeira. Mas assim mesmo, tem gente que gosta da madeira, tem gente que tem já uma área de madeira e que não vai querer tirar, porque afinal de contas é caro, né? É um material caro. Então, qual que é a diferença entre esses dois produtos que servem para proteger a madeira? Bom, o stain, ele é um produto rico em óleo, ele é bem oleoso. Então ele penetra na fibra da madeira, ele não forma aquela película, ele penetra na fibra da madeira e com isso ele protege a madeira. Qual que é a vantagem do stain? Primeiro, ele não altera a cor da madeira, então às vezes é interessante, é o partido, né? A opção da pessoa não alterar a cor do material. Então, por exemplo, agora está bem na moda usar pinos, né, na decoração, na construção. E o interessante de usar o pinus é manter a cor do pinus. Então, uma opção interessante seria usar um stain para proteger o pinus. Qual que é a outra vantagem? Ele é mais ralo, então ele é mais fácil de aplicar. E além disso, quando você for reaplicar, você não precisa tirar, você não precisa lixar, tirar, dá menos trabalho para reaplicar. A desvantagem é que a manutenção dele tem que ser feita com um pouco mais de frequência. Bom, e o verniz? O verniz, existe uma gama muito maior de produtos de vernizes, então existem vernizes marítimos, brilhantes, opacos, existem vernizes incolores, como o stain, né? Ele também não altera a cor da madeira, mas a grande diferença é que o verniz, ele cria uma película sobre a madeira. E qual que é a desvantagem possível de usar um verniz? Você tem que se certificar de que a madeira que você está usando, ela não é verde, ela não tem mais umidade dentro dela. Porque como o verniz, ele forma essa película impermeável, se a madeira tem umidade dentro dela, pode levantar bolha. Alguns de vocês já devem ter visto bolha depois de envernizar alguma peça em madeira. Provavelmente é por isso, é porque a umidade interna da madeira não conseguiu sair. Então, quando ela força, né, essa película do verniz, ela cria uma bolha. Então, isso é uma desvantagem. Uma vantagem também do verniz, ao contrário do stain, às vezes eu quero sim mudar a cor da madeira. Então, daí eu passo um verniz que tinja um pouco mais, porque ele vai funcionar um pouco como uma tinta esmalte. E, teoricamente, como ele cria essa película e ela é hidrorrepelente, né, ela repele a água, ela tem uma proteção maior nos casos de usar numa área externa. Tem muita gente que usa stain num deck externo, por exemplo, só que a reaplicação tem que ser muito mais frequente. No caso do verniz, ele pode, teoricamente, proteger por mais tempo, especialmente se você usar um verniz do tipo marítimo. Bom, gente, a pílula de hoje foi essa. Eu espero que tenha ajudado a tirar as dúvidas de vocês. E não esquece que quinta-feira a gente volta com mais um vídeo aqui no canal, tá bom? Até lá então. Tchau!